36 anos de idade e aposentada. Esta é a situação de uma ex-empregada da Caixa Econômica Federal que teve de ser afastada do trabalho por causa de uma lesão por esforço repetitivo, conhecida como LER. Agora, a trabalhadora vai ganhar R$100 mil por danos morais e ainda conquistou o direito de acumular este valor com a aposentadoria do INSS. LER, lesão por esforço repetitivo, é uma doença que não depende de idade e sim da função que a pessoa desempenha. Pode acontecer em qualquer idade. Com o tempo, nossas juntas, nossos tendões, nossos músculos eles também envelhecem. O cabeleireiro Ivan Araújo gasta em média 30 minutos para fazer uma escova. Nos dias de maior movimento no salão, o profissional sente os efeitos do esforço repetitivo. O braço fica dolorido, mas a posição que a gente vai invertendo, a escova e o secador, no longo do trabalho, que é a faixa de 10 a 15 segundos por cada posição na escova, cansa. Esta atividade parece simples, mas dependendo do tempo que você passa digitando, pode, com o passar dos anos, gerar certas lesões. Foi o que ocorreu com uma ex-trabalhadora da Caixa Econômica Federal. Ela teve que se aposentar aos 36 anos por invalidez. Ela tinha LER, lesão por esforço repetitivo. Por isso, procurou a Justiça na tentativa de receber indenização por danos morais e materiais. Na Justiça do Trabalho, conseguiu indenização e ainda acumular a pensão por danos materiais com a aposentadoria do INSS. Ao analisar o caso na seção 1 de dissídios individuais do TST, o relator do processo defendeu a redução do valor da indenização. Danos morais, valor da indenização pelo conhecimento e provimento para reduzir o valor de R$100 mil para R$20 mil, é a proposta. Mas a ministra Rosa Maria Weber abriu divergência, pois, segundo ela, o valor de R$100 mil está dentro do que determina a Constituição. O valor arbitrado, R$100 mil, né, com redução para 20 mil, não me parece que permita que eu entenda violado o texto constitucional. Por maioria de votos, os ministros mantiveram a indenização de R$100 mil por conta dos danos sofridos pela trabalhadora. Mas é importante lembrar que, para entrar na justiça, a doença precisa ter relação direta com a função desenvolvida no trabalho. É preciso ter um nexo causal muito forte relacionando a doença tendínea ou osteomuscular ao trabalho. O julgamento deste processo começou no ano passado, mas foi suspenso por um pedido de vista. Acompanhe agora a decisão. Senhores ministros, nesse processo, como se recorda, resta apenas a emissão do meu voto. Na espécie, a reclamante ajuizou a presente ação trabalhista, objetivando, dentre outros pleitos, o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais sofridos em decorrência do acometimento de doença profissional, LER-DORT, diretamente relacionada às atividades desenvolvidas na vigência do contrato de trabalho. Afigura-se incontroverso nos autos que, em decorrência da doença ocupacional que a inabilitou para o desempenho de suas aptidões profissionais, a reclamante aposentou-se por invalidez com menos de 40 anos de idade. Daí porque atualmente percebe, além do correspondente benefício da Previdência Oficial, complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada patrocinada pela reclamada FUNCEF. A tese exposta pela reclamada, desde a contestação, parte da premissa de que a reclamante não experimentou qualquer diminuição patrimonial em virtude da precoce aposentadoria por invalidez, na medida em que a soma da aposentadoria oficial e da complementação de aposentadoria equivale ao salário percebido na atividade. A meritíssima Vara do Trabalho julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais nos termos em que transcrevo a decisão. O egrégio regional, o 18º regional, manteve a decisão. A Igreja Quinta Turma, por sua vez, negou o provimento ao recurso de revista, daí os presentes embargos ainda regidos pela antiga redação do artigo 894 da CLT. Segundo a hora embargante, abro aspas, a reclamante, desde a extinção contratual, vem recebendo pensão do INSS, além de complementação de aposentadoria, oriunda da FUNCEF, patrocinada pela Caixa, sendo inviável a acumulação, ainda
com a presente condenação, na medida em que, no mínimo, representa, segundo a reclamada, enriquecimento sem causa e bis in idem, fecho aspas. Aponta a violação aos artigos 186, 187, 884, 927 e 950 do Código Civil e ao artigo 896 da CLT. Em sessão realizada quando o início do julgamento, mais precisamente no final do ano passado, o excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Renato, votou nesse sentido de conhecer dos embargos por violação do artigo 896, do artigo 927 e do artigo 950 do Código Civil, e no mérito, sua excelência preconiza provimento para determinar a compensação dos valores arbitrados a título de pensão mensal com aqueles pagos pela reclamada a reclamante a título de complementação de aposentadoria. Na mesma ocasião, a excelentíssima ministra Maria de Assis Calcin abriu divergência para não conhecer dos embargos. Passo ao exame deste que é o primeiro tema dos embargos, a um subsequente de que já trataremos. Como se percebe, discute-se se o pagamento de pensão mensal a título de indenização por danos morais é cumulável com a percepção de complementação de aposentadoria paga em virtude de aposentadoria por invalidez originada a partir do mesmo fato gerador, ou seja, doença profissional que incapacitou a reclamante para o exercício de suas funções. Controverte-se precisamente se o pagamento de ambas as prestações implicaria afronta ao princípio non bis in idem, gerando, em consequência, enriquecimento ilícito da reclamante. Fixadas tais premissas, não diviso de plano, data vênia, afronta aos artigos 186 e 187 do Código Civil, que cuidam da tipificação do ato ilícito, fonte do direito à indenização, sobre o qual não se discute no presente processo. De igual sorte, não vislumbro violação ao artigo 927 do Código Civil, na medida em que a presente controvérsia ultrapassa a discussão em torno da obrigação de reparar o ato ilícito praticado. Resta avaliar, portanto, se, à luz do artigo 896 da CLT, andou bem a Igreja Quinta Turma ao negar provimento ao recurso de revista da reclamada, máxime diante das disposições dos artigos 884 e 950 do Código Civil. Sob minha ótica, data vênia, não se confundem, tampouco se compensam os direitos à complementação de aposentadoria e à reparação pelos danos materiais sofridos em decorrência de doença profissional por ostentarem natureza distinta. O primeiro decorre estritamente do contrato de trabalho e sua origem repousa em normas internas da reclamada. O segundo não está necessariamente vinculado à relação de emprego, mas à prática do ato ilícito, e tem origem na lei, mais precisamente no artigo 950 do Código Civil, do seguinte teor, como se recorda, abro aspas, diz o Código Civil, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Percebe-se, pois, que ao determinar a reparação pelos danos materiais causados a outrem, o legislador ordinário adotou postura impositiva e não facultativa, no sentido de que tal reparação incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Para tanto, basta que da ofensa resulte defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão. Note-se ainda que o texto legal, ao referir-se à extensão do dano, reporta-se à inviabilidade de exercício do ofício ou profissão do ofendido. A norma do artigo 950 do Código Civil trata, assim, em meu entender, lato sensu do trata, assim, de ressarcimento patrimonial, para a incapacidade laborativa lato sensu do ofendido, que compreende, não só, em meu entender, a impossibilidade de exercício das funções desempenhadas no seu atual emprego, mas de toda e qualquer expectativa futura de colocação no mercado de trabalho como um todo, seja em relação a outras empresas, na condição de empregado ou até mesmo
como profissional autônomo. Não me filio, portanto, com o máximo respeito à corrente que não compartilha desse entendimento, à corrente que busca aquilatar o prejuízo material experimentado pelo ofendido em tais circunstâncias, a ausência de redução na inatividade do patamar remuneratório observado na vigência do contrato de trabalho. De sorte que a manutenção do padrão salarial experimentado na atividade em relação ao período posterior à aposentadoria por invalidez, em meu entender, constitui apenas um dos aspectos a serem considerados para o cálculo da indenização por danos patrimoniais decorrentes da doença ocupacional, mas nunca o fator determinante e excludente do direito assegurado no artigo 950 do Código Civil. Penso, em conclusão, que a reparação material a que faz jus a empregada compulsoriamente aposentada por invalidez no auge de sua capacidade produtiva, antes mesmo de completar 40 anos de idade, justifica-se, nos termos da lei, pura e simplesmente em virtude da impossibilidade de exercício de seu ofício ou profissão a partir do acometimento de doença profissional, de doença relacionada às atividades laborais. Em hipóteses semelhantes, em que se discutiu a cumulação de indenização por dano material com benefício de origem previdenciária, auxílio-acidente, esta egrégia seção, igualmente destacando a natureza distinta das parcelas em apreço, ressaltou a inexistência de impedimento legal à percepção cumulativa de ambas. É o que se depreende do seguinte julgado da lavra e lúcida do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, embargos em recurso de revista 25.800. Não vislumbro, portanto, em conclusão, senhores ministros, afronta às disposições do artigo 950 do Código Civil. Da mesma forma, penso que não consubstancia enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 884 da CLT, a percepção concomitante de complementação de aposentadoria e de pensão mensal a título de indenização por danos morais. Sem embargo, portanto, do douto entendimento do excelentíssimo senhor ministro, do relator, peço venha, Sua Excelência, para neste passo acompanhar a divergência aberta na ocasião pela excelentíssima ministra Maria de Assis Calcem e não conheço dos embargos no particular. O segundo e último tema de que trata o recurso é o valor da indenização por danos morais. O egrégio regional manteve o valor arbitrado em sentença a título de indenização por danos morais no importe de R$100 mil. Transcrevo os fundamentos em que se embasou o egrégio regional. A Igreja Quinta Turma não conheceu do recurso de revista. Nos embargos, ora em apreciação, a reclamada insurge-se contra o não conhecimento do recurso de revista com fundamento na súmula 126. Outro sim impugna o valor fixado a título de indenização. Ponta violação aos artigos 896 da CLT e 5º incisos 5º e 10 da Constituição Federal. O excelentíssimo ministro relator, como se recorda, conhece dos embargos também nesse tópico por violação dos artigos 896 e 5º inciso 5º da Constituição Federal e, no mérito, dá-lhes provimento para reduzir a indenização relativa ao dano moral para R$20 mil. Como se recorda também, houve divergência da excelentíssima ministra Rosa Maria Weber para não conhecer dos embargos nesse tópico, porque Sua Excelência não reputa violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em primeiro lugar, data verde da Igreja Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, não se me afigura pertinente a invocação da súmula 126 como óbice ao conhecimento do recurso de revista, em que se busca discutir o quantum fixado para efeito de indenização por danos morais. Robustece tal convicção o teor do acórdão regional na espécie, que fornece todos os elementos fáticos imprescindíveis a aquilatar a proporcionalidade entre o dano causado e o valor fixado em juízo a título de reparação. Ultrapassado assim o impedimento de natureza processual erigido pela Igreja Quinta Turma, cumpre averiguar-se sob a ótica do artigo 896 o recurso de revista efetivamente comportava conhecimento. Convém salientar, de início,
que, ante a ausência de critérios objetivos previstos em lei, o arbitramento do valor da indenização por danos morais constitui o aspecto mais crucial e desafiador para os estudiosos do tema, como todos sabemos. A reparação ao agravo infligido à vítima deve pautar-se pelo critério da proporcionalidade, de modo a compensar o empregado pela dor sofrida, bem como punir o ofensor, desencorajando-o de tais práticas que comprometem a dignidade do empregado. Há aí, como se percebe, considerável margem de discricionariedade do órgão jurisdicional para criteriosa e prudentemente determinar o quanto indenizatório a título de reparação pelos danos morais causados ao empregado reclamante. E não poderia ser diferente diante da proximidade das instâncias ordinárias com as provas dos autos. No caso em tela, como se percebe, o TRT de origem, sopesando as circunstâncias que comprovaram o nexo causal entre a conduta da empregadora e o dano moral infligido à reclamante, vítima de doença ocupacional que a incapacitou para o exercício de suas atividades profissionais em idade plenamente produtiva, manteve a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$100 mil. Diante da extensão do gravame sofrido pela reclamante, portanto, explicitamente delineado no acórdão regional, penso que não se afigura teratológica ou atentatória aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o arbitramento da condenação no particular em R$100 mil, tal como se deu. Eu penso que nós podemos e devemos, em caso de decisões teratológicas, como já sucedeu em inúmeras ocasiões, quer quando o valor arbitrado é ínfimo, quer quando é exorbitante, nós podemos e devemos, tal como faz o Superior Tribunal de Justiça, fixá-lo de forma razoável. Aqui, com todo o respeito, em face da doença profissional contraída e das consequências, das sequelas advindas para a empregada, penso que, com toda a velha, o valor de R$100 mil não foi desarrazoado. Neste ponto, em conclusão, acompanho a divergência da ministra Rosa Maria Weber, no sentido de não conhecer dos embargos. Cabe-me proclamar o resultado. Proclamo que, quanto ao tema 1, possibilidade de cumulação, a sessão não conheceu dos embargos, vencidos os ministros Brito Pereira, ministro relator, Renato de Lacerda Paiva, Aloysio Correia da Veiga e desembargador Flávio Cirângelo, que conheciam dos embargos por violação e davam-lhes provimento. Quanto ao tema 2, valor da indenização por dano moral, proclamo que a sessão igualmente não conheceu dos embargos, vencidos por maioria de votos, vencidos o ministro Brito Pereira, o ministro relator, o ministro Renato de Lacerda Paiva e o ministro Aloysio Correia da Veiga, que conheciam dos embargos por violação dos artigos 896 da CLT e 5º da Constituição Federal, em razão da má aplicação da súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Lavrará o acórdão a excelentíssima ministra Rosa Maria Weber, uma das duas ministras que abriram divergência quanto a duas questões centrais do recurso de embargos. E veja no próximo bloco o caso de uma trabalhadora que sofreu um acidente causado por uma empilhadeira. Banco HSBC multado em R$100 mil pela falta de equipamentos de segurança. E a Igreja Universal vai ter de indenizar um trabalhador que estava no lugar errado durante o transporte de cargas. Não saia daí, eu volto em 1 minuto com as notícias que movimentaram a Justiça do Trabalho.